Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Ponzo e nesse vídeo eu estou continuando a história da minha trajetória artística e de vida também, tá? Eu morava em Fortaleza e decidi fazer artes plásticas e na época, em 1996, o curso de artes plásticas mais próximo era aqui em Pernambuco. Como minha avó é daqui de Pernambuco, a família da minha mãe toda aqui de Pernambuco, então ficou fácil eu vir para cá para cursar artes plásticas. Hoje em dia se chama artes visuais, na época era artes plásticas, que era licenciatura em educação artística, artes plásticas. Então eu passei no vestibular e vim morar aqui com a minha avó. E aí comecei a cursar a faculdade. O que aconteceu foi o seguinte: no primeiro dia logo eu conheci Roberta, que é minha esposa, e que o pessoal perguntou: o que é que você gosta, né? Eu falei: eu gosto de quadrinhos. Aí no instante, algumas 3, 4 pessoas se manifestaram, que falavam que gostavam de quadrinhos também. Nesse dia a gente se reuniu, começou a amizade e tudo. Mas nessa época eu tive um certo choque assim na faculdade, porque eu não sabia muito o que era, né? Quando eu entrei na faculdade, direto do terceiro ano para a faculdade, o que aconteceu foi que eu esperava aprender de uma forma mais sistemática anatomia, luz e sombra, técnicas de pintura, fotografia, e assim, eu não tive acesso a isso logo no começo e o que eu tive foi muito pouco, então não era o que eu esperava, tá? E eu acho que muita gente passa por isso. A maioria das pessoas que fazem um curso de artes deve se decepcionar, porque a gente vê a lista do que vai aprender e já fica imaginando: poxa, isso vai ser legal, mas na hora que você chega lá, nem sempre é assim, tá? Muitos professores são desinteressados e na faculdade tinha uma prioridade de arte conceitual. Então todo mundo que queria aprender um desenho mais acadêmico era meio que marginalizado, tá? Isso eu acho um absurdo. Mas era assim, a prioridade ali, o top das coisas era: não, porque tem que ser arte conceitual e tem que ser uma arte distorcida e uma arte tal, estilizada. Não podia ser nunca uma cor, uma arte abstrata. Uma arte mais clássica realmente não deu para aprender lá, eu tive que aprender na marra, né, sozinho. Aí o que aconteceu? Eu também tive contato com a educação. Aí eu tinha que ir lá para o centro de educação aprender sobre didática, não sei o que. Eu dizia: poxa, que saco, eu queria aprender só a desenhar, eu tenho que ficar aqui aprendendo psicologia, filosofia, educação, não sei o que lá. Mal sabia eu que isso era uma das coisas que realmente iriam fazer diferença na minha vida, queriam me preparar pro meu futuro, tá? Então eu comecei a gostar mais pra frente de filosofia, de educação, e tudo isso fez uma grande diferença na minha vida, porque logo quando antes de terminar a faculdade ainda, né, antes de terminar, próximo de terminar, eu já comecei a fazer o curso de histórias em quadrinhos. Mas enfim, antes disso, eu fiz um curso através do Departamento de Teoria da Arte. Eu fiz um curso de extensão de histórias em quadrinhos com o Watson Portela. O Watson foi um dos meus grandes mestres, vamos dizer assim, que ele me ensinou muito sobre desenho, tá? Então a experiência que eu tive com o Watson foi muito boa. Eu passei mais de um ano no curso de Watson, aprendi muito sobre desenho. Não foram tudo flores, teve algumas coisas que foram chatas também, mas assim, a pessoa às vezes é um excelente desenhista, mas como professor ele não tem muita didática, tá? Eu acho que esse foi o caso de Watson. E aí assim, eu esperava mais também,
Eu sou muito exigente, né, também. Mas eu esperava mais também do curso de Watson, mas a experiência que eu tive junto com ele foi muito produtiva, muito interessante, fiz muitos amigos também. E foi justamente nessa época que eu e Roberta nos envolvemos mais, tá? E o que aconteceu foi que nasceu o meu primeiro filho, Giovanni, nasceu nessa época, em 1999. Eu ainda estava cursando a faculdade e Roberta também. E o que aconteceu? A gente encerrou o curso de Watson e eu comecei a estruturar o curso de... eu fiz um novo curso de extensão da UFPE de quadrinhos. Fui eu que fiz, né? Fiquei responsável pelo curso de extensão em Histórias em Quadrinhos. O que eu fiz foi o seguinte: eu procurei fazer o meu melhor, fazer o curso ideal a partir daquela experiência que eu tive com o Watson. Eu disse, não, vou aprimorar isso aí, vou fazer um curso mais legal, algo que seja mais interessante para o aluno. Mas o problema é que eu não tinha experiência suficiente, artística mesmo, experiência de vida também. Eu era muito jovem, tinha 21, 22 anos, e o meu domínio técnico era limitado. Tá? Então eu comecei a fazer o curso, de vez em quando vinha um aluno ou outro desenhava melhor do que eu disse, vou ensinar o que para esse cara? Então foi assim uma experiência boa, foi o meu começo que eu aprendi a ensinar. Teve um grupo muito fiel assim, de alunos, 5 alunos que foram excelentes, assim, que eu pude ensinar muito, ajudar bastante, e foi uma experiência que me marcou muito. Então a partir daí eu disse, poxa, fazer curso de quadrinhos também é tão legal quanto desenhar quadrinhos, tá? Porque você está podendo ajudar, você está podendo orientar, fazer com que a pessoa não precise passar por todo aquele processo que você passou, por todo aquele sofrimento que você teve que passar, ok? Na faculdade, na UFPE também, eu tive contato com o Zizo, que é um grande artista, é um cara monstruoso, tá? É um artista, assim, impressionante a qualidade do trabalho dele, e ele tem uma abordagem alternativa, um quadrinho marginal, é um cara que faz fanzine, é um cara que faz recortes, é um cara que faz poema marginal, arte erótica. Então todo esse lance underground, assim, bem de raiz, bem forte mesmo, é um contato muito intenso que eu tive com o Zizo, foi muito impressionante, assim, me influenciou bastante também, ter essa pegada meio underground, alternativo, independente, do artista que faz o que ele realmente ama, faz o que ele realmente quer, e de criar a sua própria obra. É uma coisa assim, um grande guerreiro assim da arte. Zizo, o trabalho dele eu vou mostrar depois. Eu creio que vou fazer até um vídeo sobre ele para falar um pouco mais, porque é uma grande influência na cultura aqui de Recife, aqui de Pernambuco, de toda essa cultura dos poetas marginais, né? Dessa arte marginal. Zizo é um grande nome, uma grande referência também. Como eu tive um filho e precisava me tornar mais responsável, comecei a buscar, mesmo estudando, comecei a buscar mais fortemente o lado profissional. Eu comecei a fazer ilustrações, trabalhei com o Zizo, fiz ilustrações de alguns livros, colaborei com fanzines, fiz ilustração para algumas cartilhas, fiz ilustração de um livro de poesia também. E aí começou a minha carreira profissional. Então, fiz o curso de quadrinhos, o curso de extensão de histórias em quadrinhos, teve 3 edições, foi um sucesso. Alguns alunos fizeram todos os cursos repetidas vezes, e eu fazia oficina, fazia workshop, fiz com a prefeitura de Olinda também, o workshop lá na biblioteca da prefeitura. Enfim, comecei a me virar, né, para lá e para cá. E nessa época, em 2000, foi quando teve a oportunidade de eu ir para a França, porque não lembro qual foi a conjuntura exatamente, mas assim, o meu pai e minha mãe se juntaram para me ajudar a ir para a França. Então a gente falou com o Léo concordou e tudo, e eu fui para lá em maio de 2000, por aí. Passei 30 dias na casa de Léo, na França.
E rapaz, eu vou lhe dizer, foi uma viagem que mudou a minha vida, deu um 360 na minha cabeça total. Porque você ter contato com Paris já muda a sua vida automaticamente. E ainda mais ter contato com um grande profissional como o Léo, poder acompanhar o processo de trabalho dele, poder estar lá no estúdio junto com ele, conversar e poder ter essa experiência de vida que ele transmitiu para mim. Ele contou a história de vida dele, que também foi muito difícil. Ele passou mais de 10 anos tentando e trabalhando com publicidade, não conseguia, e não sei o que lá. Mostrou que é muito difícil, tá? E ele fazia e acontecia e não conseguia. E, enfim, ele me mostrou algumas técnicas também de narrativa, composição, como é que faz a arte final, bico de pena, isso aqui, acolá. Enfim, teve a parte técnica e a parte de coaching, vamos dizer assim, da coisa. Enfim, eu conheci também todos os museus que pude, fui no Louvre várias vezes, então foi um enriquecimento artístico muito grande. Eu agradeço muito aos meus pais por darem essa oportunidade para mim, foi a coisa que formou a minha visão artística do mundo, tá? Ali eu disse, não, poxa, eu quero fazer realmente assim, assado. Mas o que faz a diferença é a experiência. Então, nesse momento eu comecei a produzir quadrinhos já numa pegada mais europeia. E como Léo é interessante porque ele é bem direto, tá? Então, se o negócio tá ruim, ele não tem papas na língua, tá? Ele pode ser até meio seco de vez em quando. Aí ele disse, não, isso aqui, pá. Aí eu disse, poxa, tá mal assim, tá difícil assim. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou ir me virando por aqui. Isso lá em 2003, 2004. Então eu continuei me virando aqui, colaborei com a Pada, colaborei com outros artistas, fiz a Bíblia em quadrinhos, fiz uma exposição de Star Wars também aqui no cinema, fiz o Esquadrão HQ na Pada também, na revista Prismart. Tudo isso foi me ajudando a ganhar experiência, a enriquecer. Mas teve um momento que eu disse assim, eu preciso realmente ganhar dinheiro, mesmo porque é família e tal. Vou fazer o seguinte, vou desenhar para o mercado americano. Vou desenhar para o mercado americano porque é o que tem para fazer e acabou-se. Depois eu faço para a Europa. Por enquanto eu preciso ganhar dinheiro, então vou me organizar e vou no mercado americano e tal. Vou virar profissional mesmo, de verdade, e acabou-se. Nessa época, minha esposa havia feito o projeto Passos Perdidos, História Desenhada. Eu colaborei também com esse projeto e nós fomos a São Paulo receber o prêmio HQ Mix, isso foi em 2007, de maior contribuição para os quadrinhos no Brasil. Então recebemos esse prêmio lá em São Paulo. Eu finalmente conheci Laerte também, conheci Angeli. Eu esqueci de falar no outro vídeo, mas foram grandes influências também da infância, Laerte e Angeli, aquele safado. Foi muito legal conhecer esse pessoal. E assim, lá eu tive na Impacto Quadrinhos. Hoje em dia se chama Instituto HQ, mas na época era Impacto. E aí eu fui lá, eu fui na Quanta também, conversei com o Marcelo Campos, mostrei meu trabalho, preparei um portfóliozinho, perguntei como é que é o agenciamento para lá e para cá, falei com Sônia Luiten, que é uma amiga da gente, estava em contato na época, e a Sônia indicou o Klebs Júnior. Ela, eu conheço o Klebs. Aí eu fui lá na Impacto, o Klebs estava viajando, mas eu falei com o Manny Clark e ele disse, ok, você quer trabalhar no mercado americano? Mande um teste. Aí eu, tá, beleza. Então a gente voltou para São Paulo, voltou aqui para Recife. Nessa época eu já morava com minha esposa. Desde que minha esposa Roberta ficou grávida, eu fui morar com ela lá na casa dos pais dela, tá? Então a gente construiu um puxadinho na garagem, fizemos nossa casinha lá, a gente morava lá, eu, Roberta e Giovanni, tá? Em 2006, justamente um pouco antes da gente ir para São Paulo, nasceu Lorena, nossa segunda filha. Então eu disse, não, agora eu tenho que ser mesmo profissional 100%. Aí eu disse, vou desenhar para o mercado americano.
Aí eu fui ver lá no site da Impacto, tinha alguns testes e como eu gosto da Vertigo, é uma das minhas quedas, né, nos quadrinhos, são as histórias da Vertigo. Aí eu disse, vou fazer esse teste aqui do John Constantine com o Monstro do Pântano. Tá, vamos nessa. E aí eu comecei. Aí eu tirei o mês inteiro, foi mês de setembro, se não me engano. As coisas na minha vida, geralmente no mês de setembro, tem alguma virada na minha vida. Todas as grandes viradas da minha vida são em setembro, geralmente. Aí o que acontece? Eu passei o mês de setembro todinho fazendo as 4 páginas do teste para Impacto, para mandar para o Klebs. Aí fiz, mandei, e aí ele aprovou, cara. Comecei a trabalhar como agenciado da Impacto. Ele disse, seu trabalho é muito bom, mas você tem que trabalhar a narrativa. Sua narrativa realmente não está legal e tal. Então eu comecei a minha aventura nos quadrinhos americanos, tá? No sistema de agenciamento. E aí comecei a fazer teste. Sempre que vinha um teste, eu sempre cumprindo o prazo, porque não, profissional, pá. E assim, o meu primeiro trabalho foi, na verdade, como assistente, desenhar a Station, né, para Boom Studios lá. E como assistente, né? Como ghost, como assistente. Então, eu dizia, trabalho é trabalho, o que aparecer para fazer eu faço, porque quem tem família, meu amigo, não pode escolher com muito critério, não. O que aparecer você tem que fazer, certo? É uma questão de sobrevivência. Então, eu comecei a fazer, sempre fazendo teste, e de vez em quando apareciam alguns trabalhos como assistente para completar a página do colega que não estava conseguindo cumprir o prazo, ou então para poder fazer os layouts do colega também, que estava meio confuso com narrativa. Aí o que acontecia é que eu me tornei tão bom em fazer layouts, tão rápido em fazer layouts, que qualquer coisa o pessoal recorria a mim, tá? Então eu fiz muito layout para muito colega que trabalhou, para Marvel, para DC, IDW, Boom, Dynamic. Então eu fiz mais de 300 layouts, tá? Então desenhei muito, então são mais de 300, e uma página tem 22, mais de 10 revistas, né, de outros colegas. Eu fui responsável por fazer os layouts. O lado ruim é porque você não aparece e recebe pouco dinheiro em relação ao dinheiro que o artista principal recebe, mas o lado bom é que você ganha um pouco de dinheiro e aprende muito sobre narrativa. Então nessa época eu me aprofundei em Scott McCloud, me aprofundei em Will Eisner também, que eu já havia até inclusive conhecido pessoalmente num evento que teve aqui em Recife. Depois eu falo um pouco mais do meu encontro com o Will Eisner, mas nessa época do mercado americano trabalhei muito layout. Aí o que aconteceu foi que eu não desenvolvi muito o acabamento, eu não trabalhava a arte final, não trabalhava o lápis final. Eu ficava, Klebs, o que é que falta para eu conseguir pegar um bom trabalho, não sei o que. Aí ele dizia, melhora o acabamento, e eu comecei a treinar acabamento. E aí eu estudei muito o trabalho do Paulo Siqueira para fazer um acabamento bem assim, quase plastificado, né? Um acabamento super perfeitinho assim, quase plastificado, aquela coisa tudo direitinho. E fazia o meu desenho, pô, Klebs, por que o meu teste nunca funciona e tal, não sei o que. Ele disse, olha, o seu desenho ele é muito suave, né? Muito delicado. Eu acho que por causa da minha personalidade, vamos dizer assim, mais suave também, tá? Que eu sou um cara muito pacífico. E por eu gostar muito do trabalho europeu, do trabalho clássico, daquelas formas clássicas, é que o meu trabalho não era muito agressivo, não era muito, assim, quadrado, vamos dizer, muito incisivo, não era um trabalho muito agressivo, de muito impacto. Então, eu estava na Impacto Studios. Aí, assim, eu procurei trabalhar isso, mas mesmo assim, não consegui. Eu disse, poxa, meu irmão, qual é o problema, cara? Por que é tão difícil?
Aí Clebis, não, você desenha bem, você desenha muito bem, mas o seu estilo não é exatamente o que o pessoal quer. Eu disse, tá, beleza. Mas chegou uma hora, finalmente, que eu comecei a trabalhar com a Blue Water Productions. Fiz um HQ biográfica da Ellen DeGeneres, que é Family Force, uma série de quadrinhos biográficos de mulheres que a Blue Water faz. Fiz os layouts de Tech War, também da Blue Water, e depois eu fiz a Ellen DeGeneres e o Legend of Isis. Fiz o número da revista Legend of Isis também da Blue Water. Ao de citar, comecei a trabalhar, o negócio está começando a melhorar, mas eu queria uma coisa maior, né? Aí apareceu a oportunidade de fazer a Lady Death. Então chegou, não, nesse teste da Lady Death eu vou fazer essa porra. Assim, sempre quando tinha um teste, né, a pessoa tem que dizer, eu vou, isso agora vai, não sei o quê. Aí Lady Death, aí eu fiz o teste. O meu teste não passou, mas passou o teste de um outro cara, que eu não vou dizer o nome, tá? Passou o teste de outro cara. Aí o que aconteceu? Esse outro cara que passou o teste, ele tinha um excelente acabamento do jeito que o pessoal estava querendo, tá? Parecido com o do Ivan Reis. Mas o cara não sabia fazer narrativa direito. E para quem eles vão pedir para fazer narrativa? Para Ponzo. E aí o que aconteceu? Eu fiz a narrativa da HQ que eu queria fazer. E o cara que passou no teste não estava tendo trabalho quase nenhum. Ele pegava o meu layout e decalcava. Ele só fazia ampliar, decalcava, botava o acabamento dele e no final, assinando embaixo como se ele tivesse feito tudo. Tá? Tudo bem que trabalho de assistente sempre é assim, mas dessa vez magoou, cara. Dessa vez eu disse, não, poxa, sacanagem, velho. Um negócio que eu por que ele tá usando o meu layout se quem passou foi ele? Porque eu que não passo no teste tenho que fazer o layout pro cara para ganhar. Se o cara ganhava $100, eu ganhava 20. De $120 eu ganhava 20, o cara ganhava 100. Para eu ter a maior parte do trabalho, o trabalho mais difícil que vai deixar a história interessante, que é a narrativa. Aí nessa hora eu disse, quer saber, meu irmão, esse negócio não é pra mim não. Esse negócio não é pra mim não. Se o meu trabalho não tá bom pro mercado americano, o mercado americano também não está bom para mim. Eu vou seguir um outro rumo na minha vida. Não vou ficar sendo bitch de ninguém, não. Fazendo trabalho para os outros aparecerem. Peraí, cara. Não, tem um limite. Você está ganhando dinheiro, mas está ganhando muito pouco. E não está aparecendo nada, não está construindo sua carreira. Está construindo sua carreira só com um pequeno grupo de gente ali daquele estúdio que vai recorrer a você para continuar fazendo aquele mesmo trabalho. Então, essa é a minha história, sem nenhuma restrição. Estou falando tudo aqui que aconteceu comigo no mercado americano, tá? E assim, nesse momento eu disse, basta. A partir daqui eu não vou mais. Eu vou criar a minha própria vida. Eu vou ser o dono do meu próprio destino. Eu vou determinar o que eu vou fazer. Vou criar uma outra coisa. Aí nesse momento eu disse, quer saber, eu vou fazer o curso de quadrinhos de novo. Vou criar o curso de quadrinhos de novo. Aí comecei a procurar parceria, formatei o curso, fui pra lá, fui pra cá. Terminei encontrando com um grande amigo, que até hoje ele me ajuda, tá? Terminei topando com um cara que ele me mandou para Fernando de Noronha. Vê, fui para Fernando de Noronha ensinar a oficina de quadrinhos, com tudo pago, transporte, alimentação, hospedagem, taxa de turismo, tudo pago, ensinando quadrinhos, com vários dias vagos, numa boa lá na praia. Foi uma maravilha. E ainda ganhando muito mais do que eu ganhava trabalhando no mercado americano. Trabalhava menos e curtia muito mais, porque eu estava em Fernando de Noronha. Eu passava 15 dias em Fernando de Noronha, voltava, até que eu fui efetivado lá na escola. Passei um ano em Fernando de Noronha. Foi uma experiência incrível na minha vida. Tudo isso porque eu dei um basta. Então, às vezes, a gente precisa mudar o rumo da nossa vida para poder que alguma coisa interessante aconteça. Então, se você está realmente incomodado com a situação,
Então toma atitude, mude o rumo, siga para um lado, siga para o outro, aí você encontra uma coisa muito melhor. Então realmente eu fiz esse movimento na minha vida e aí começou uma nova fase totalmente melhor, né, na minha vida. Então, aí que eu comecei a trabalhar. Aí eu não só fiz essa oficina, ensinei na escola também, comecei a trabalhar em vários projetos. Peguei um projeto de fazer um museu digital também, com o pessoal lá de Noronha. Peguei um contrato muito bom para fazer um guia para a Polícia Federal também. Então tudo começou a acontecer de uma forma muito mais fluida, ganhando muito mais dinheiro, me estressando muito menos, com muito mais dignidade, e foi o caminho que eu segui e foi muito bom, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falo assim, o pessoal chega a ficar meio assustado, porque às vezes é o sonho da pessoa trabalhar para o mercado americano, mas eu digo assim, olha, a melhor coisa que eu fiz foi desistir do mercado americano, melhor coisa, porque a minha vida começou a acontecer coisas muito melhores, tá? Para você desenhar para o mercado americano, você tem que trabalhar feito doido. Quando vem o prazo, não tem para ninguém não, você tem que fazer e acabou. Se você não fizer, você está lascado. Então você tem que fazer no prazo e tem que fazer com qualidade. Você trabalha 12, 16 horas por dia, às vezes você passa uma semana dormindo 3 horas por dia, você trabalha 18 horas, dorme 10 minutos e acorda para continuar. Isso aconteceu muito comigo. É bom, você produz muito, mas chega um momento em que você começa a sentir o desgaste, tá? Então eu não estava afim também de ter esse estilo de vida para sempre, não estava afim, ok? Então assim, eu continuei a fazer esses projetos de quadrinhos institucionais, projetos culturais, e passei a ensinar também numa escola particular artes. Eu ensinei no Colégio Pontual muito tempo artes, muito tempo não, foram 3 anos. Depois de Fernando de Noronha também eu trabalhei na Mirai Mídia, trabalhando como ilustrador, que ali é mais ou menos a mesma coisa do mercado americano, né? Você tem que desenhar o bonequinho lá para o livro infantil e tem que desenhar naquele estilo infantilzinho, você recebe um salário fixo, a diferença é essa, né? Você recebe um salário fixo, mas não é um salário que vá fazer, né, você, né, ter uma vida tal, não. É um salário que dá para você se manter. Aí eu disse, não, para ficar desenhando esse negocinho para sempre, saber, é muito chato. Aí pronto, nesse momento que eu tive em Noronha, foi que eu tive esse momento de introspecção, repensei a minha arte e descartei um bocado de coisa que eu tinha aprendido no mercado americano e redescobri o meu estilo próprio. Voltei lá para a adolescência, né, para a Cidade de Alex, para aqueles quadrinhos meio experimentais, para aquilo que eu fazia, e redescobri a minha própria estética, né, o meu próprio estilo. Falei que eu comecei a reformular o meu estilo, a encontrar o meu trabalho próprio. E isso foi muito bom para mim, olha, foi essencial para mim. O meu desenvolvimento como artista no mercado americano foi principalmente técnico, mas eu como artista de verdade, criativo, foi nessa época de Noronha. Então eu juntei a técnica do mercado americano com a minha criatividade original da adolescência para poder criar a Cidade de Alex. Então eu passei um tempo na Mirai Mídia, tive essa experiência como ilustrador, mas também não é minha praia, tá? Não me adaptei bem não ao sistema. E comecei a ensinar em colégio particular, ensinar artes. Aí eu ensinei para criança do 1º ao 5º ano. Foi uma experiência muito legal também, muito divertida. É meio cansativo, tá? Chega um momento que você também cansa também, porque tem que estar lá sempre naquele horário, tem que estar lá sempre com plano de aula, participando de reunião, não sei o quê. Mas o momento da aula com os meninos é muito divertido também, pode ser muito legal também. E assim, nesse período que eu ensinei no Colégio Pontual, vinham os meninos pedir desenho para mim, né? Tio, desenha o Deadpool, desenha o Goku, desenha o Madara. E as meninas, tio, desenha
a Elza, desenha a Ana, tia. E assim, é muito engraçado porque eu desenhei, olha, é porque eu tenho um coração mole, tá? Então quando a pessoa pede alguma coisa pra mim, eu geralmente faço, só não faço realmente quando não dá. Mas a pessoa, os meninos vinham pedir a Elza e a Ana, foi na época de Frozen. E eu desenhei tanta boneca de Frozen, que isso incrustou um pouco no meu estilo, tá? Então influenciou um pouco o meu estilo essa forma de boneco meio Disney, calcificou um pouco do meu estilo também, de tanta boneca de Frozen que eu já sabia decorado desenhar a bonequinha assim. Foi muito legal. E Deadpool também, muito Goku, muito Deadpool, muito Naruto. Aí galera do Colégio Pontual, vocês estão me assistindo, valeu a pena essa época aí. Muito desenho legal que rendeu também. Além da experiência de dar aula para vocês, que foi muito legal, os desenhos também me ensinaram muito. Espero que vocês tenham guardado, não tenham jogado fora, tá? Bom, depois do Colégio Pontual, eu chego na minha fase atual, de hoje em dia, tá? Eu ensinei no Colégio Pontual até o ano passado. E esse ano, finalmente, eu consegui alcançar uma proposta realmente que é o que eu sempre quis, tá? Como é o seguinte. Eu tenho o meu quadrinho autoral, que é o Clã das Açougueiras, que veio de um sonho que eu tive na época que eu estava começando a aprender a cozinhar. Eu comprei uma faca nova e comecei a cortar a carne lá, o peixe, fazer sushi. Eu sou sushiman também, tá? Eu sei fazer um sushizinho, delícia. E assim, eu comecei a trabalhar mais a questão da faca, do corte da carne e não sei o que, da pele. E assim, eu acho que isso me influenciou um pouco também. Tive um sonho, que é esse primeiro capítulo do Clã das Açougueiras, foi um sonho. E eu comecei a consolidar o meu estilo de uma outra forma, de uma forma mais evoluída, tá? Isso foi do ano passado para cá. Na verdade, começou em 2015, esse sonho foi em 2015. Aí de lá eu comecei a fazer os esboços lá no Colégio Pontual e fui e desenvolvi isso aí, tá? Tá em processo ainda essa HQ. E aí trabalhando mais arte final, bico de pena e pincel, fazendo uma textura. E eu estou encontrando o meu próprio trabalho, isso é muito importante. Eu também estou fazendo uma espécie de estúdio, tá? Uma organização, uma espécie de estúdio para poder dar conta desses trabalhos de quadrinhos institucionais que eu sempre estou fazendo e tem cada vez mais demanda para fazer biografias. São coisas que eu estou desenvolvendo e que estão tomando cada vez mais, uma proporção cada vez maior, cada vez mais bem estruturada. E do ano passado para cá, eu também criei a plataforma digital Arte dos Quadrinhos, que é o meu site, que eu criei para colocar a minha história em quadrinhos lá, minhas histórias em quadrinhos independentes, que é um blog também que eu falo sobre quadrinhos. Faz parte da minha missão, do meu dever como artista e educador, poder transmitir um pouco dessa experiência que eu tenho para ajudar as pessoas. Porque, como eu falei para vocês, foram muitos altos e baixos, muita tentativa e erro. E, às vezes, uma pessoa que já passou por isso pode dar uma dica, pode dar uma palavra que vai ajudar muito quem está começando, tá? E, justamente, eu criei o canal no YouTube, criei a fanpage no Facebook e eu tenho um Instagram também. Para poder alcançar mais pessoas, eu coloco o mesmo vídeo tanto no YouTube quanto no Facebook. E no Facebook também, além dos vídeos, tem outras coisas legais. Se você for lá dar uma olhada, você vai ver. Eu sempre faço um desenho comemorativo quando a gente alcançou a marca, né? Eu fiz de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900... seguidores na minha fanpage. Sempre eu coloco um banner comemorativo, porque quanto mais gente se junta à fanpage, mais eu posso ter alcance, mais eu posso levar essa minha mensagem, esse meu conhecimento para ajudar cada vez mais pessoas. Não é sempre uma grande comemoração. A gente está alcançando 1000 seguidores na fanpage. Muito obrigado, galera, por ter toda
essa credibilidade que vocês estão depositando em mim. Eu espero corresponder à expectativa de todo mundo, colocando sempre material super interessante de primeira linha para vocês, ok? Eu estou desenvolvendo um projeto que eu não posso falar muito sobre ele por enquanto, porque ainda está em processo de negociação, mas assim que a gente fechar e que eu puder divulgar, eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, ok? Então, se você ainda não conhece o meu trabalho, está convidado a conhecer o meu site. Lá tem a Cidade de Alex e o Clã das Açougueiras. No Clã das Açougueiras eu coloco também uma parte que tem personagens, a história do mundo e o sketchbook do clã. Tem também um blog onde eu coloco, todo mês eu coloco um assunto que seja interessante para quem quer fazer quadrinhos principalmente. O meu foco é principalmente esse, ajudar pessoas que querem produzir quadrinhos, que querem fazer a sua própria história em quadrinhos, ok? Bom, foi uma jornada, agora você me conhece melhor. Quem estava em dúvida, eu espero que esteja esteja satisfeito de poder conhecer um pouco mais sobre mim, ok? E fique à vontade para colocar nos comentários alguma dúvida, alguma outra coisa que você queira saber, alguma coisa que você esteja precisando, que na medida do possível eu vou responder e vou ajudar, beleza? E se você gostou, deixa o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Um grande abraço e até o próximo vídeo.